E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Renato Batista e o assunto de hoje que eu vou propor é o fim das emendas parlamentares, exatamente isso. As emendas parlamentares, aquelas que o deputado chega lá na cidade, inaugura a quadra, etc. A emenda que ele diz que conseguiu junto do executivo, por ter barganhado alguma coisa e etc e tal. Eu defendo que elas não existam mais e eu vou explicar o porquê. Bom, para começar, é importante lembrar que as emendas parlamentares recentemente tiveram uma alteração, ou seja, foi votada no Congresso Nacional as emendas impositivas, ou seja, o deputado ele não precisava mais fazer alguma barganha com o executivo ou algo do tipo, porque a emenda ela é impositiva, ou seja, ela já está garantida no orçamento. Para você ter uma ideia, os deputados federais eles têm esse mecanismo de emenda parlamentar que corresponde a 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior e mais 0,8% da receita corrente líquida para as bancadas estaduais. A gente está falando de 2% do orçamento que é utilizado com emendas parlamentares. Por mais que agora a emenda seja impositiva, ou seja, não haja necessidade do parlamentar negociar com o presidente, com o prefeito, com o governador essa emenda, porque ele já tem esse direito, ela continua tendo diversos problemas e é por isso que elas não devem existir. Eu vou listar algum desses problemas aqui. Bom, primeiro que recentemente a gente teve a aprovação da reforma da Previdência, que foi algo absolutamente necessário para o país, que a gente do Movimento Brasil Livre defendeu bastante e, sem dúvida, é um passo importantíssimo para o país. Porém, o que a gente viu é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele liberou 1,5 bilhão de reais em emendas parlamentares e uma semana depois ele liberou quase 200 milhões de emenda parlamentar. Essas emendas parlamentares, obviamente, a mais daquelas que seriam dos deputados federais. Ou seja, a gente está falando de quase 2 bilhões de reais que foram liberados porque tivemos uma votação importante, porque os deputados votaram a favor daquela votação importante. Imagina se fosse um governo que a gente não concorda, com uma proposta que a gente não concorda, e os deputados recebessem essa liberação de emenda a partir da votação desse projeto. A gente não ia gostar. Então, pois é, a gente também não tem que gostar, mesmo quando a proposta é algo que a gente concorda. Simplesmente porque não há o menor critério técnico para isso, ou seja, esse dinheiro ele não foi liberado porque tinha necessidade de urgência de fazer uma obra importante numa cidade, tinha uma outra obra emergencial que necessitava da liberação desse dinheiro, tinha um problema grave na saúde do município e por isso foi liberado esse dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Foi simplesmente porque uma proposta que o governo precisava foi aprovada. Isso não é a melhor maneira de utilizar o recurso público. Outro ponto, a emenda parlamentar, além de gerar a barganha que antes existia entre os deputados e os presidentes, gera uma barganha contrária, ou seja, os prefeitos eles acabam tendo que ir até as suas assembleias estaduais ou até o Congresso Nacional pedir emendas para os deputados federais, estaduais, para os senadores, ou seja, os deputados, os outros parlamentares acabam tendo um poder de barganha perante o executivo municipal, que fica ali tendo que ir a Brasília mendigar, né, com chapeuzinho, pedir emenda parlamentar dos deputados e dos senadores. É importante lembrar que já tem uma PEC que tramita no Congresso Nacional, de autoria do deputado Jerônimo Girgan, que foi o relator da MP da Liberdade Econômica e que pede o fim das emendas parlamentares. Outro ponto importante quanto às emendas. O parlamentar, por mais que tenha que defender os interesses dos seus eleitores, talvez da região que foi eleito, ele tem uma função muito maior do que essa, que é discutir qual é o modelo de país que a gente quer, para que rumo a gente quer levar o nosso país, qual é a estrutura de Estado que a gente acredita, qual o modelo de administração que a gente quer. E não simplesmente se ele vai ter o dinheirinho no final do mês para fazer a reforma da quadra, do bairro, de não sei da onde. Então a emenda parlamentar acaba fazendo com que o deputado
fique numa posição ali como se fosse uma espécie de um prefeito ou de um subprefeito de uma região, e ele não faz parte do executivo para ter essa necessidade, essa obrigação de realizar obras ou coisas do tipo. Ele está lá para legislar, né, para fazer leis melhores, para mudar o modelo de Estado que a gente tem e etc. E não para simplesmente votar conforme o governo para ter a emenda liberada para poder fazer uma obra, sabe lá qual, no município ou no bairro dele. Outro ponto importante que já existe, que a gente já pode ver há muito tempo, em emenda parlamentar acaba sendo um gatilho para a corrupção. Isso existe desde sempre. O ex-presidente da Câmara, o Ibsen Pinheiro, aquele que abriu o impeachment, o processo de impeachment contra o ex-presidente Fernando Collor, foi cassado na CPI dos anões do orçamento, que envolvia esses recursos que estavam sendo mal utilizados. Então já é algo que não é de hoje, que tem corrupção em emenda parlamentar. E por fim, a própria aplicação da emenda parlamentar ela não é a melhor, porque o sujeito ele acaba fazendo aquilo que ele considera que vai dar maior visibilidade política para ele na região, fazer uma inauguração e etc. Ao mesmo tempo que a gente vê que tem diversos municípios brasileiros que o cidadão sequer tem saneamento básico, ou seja, o cara não tem nem como ir ao banheiro direito e tá lá o deputado inaugurando uma quadra de futebol no meio da rua. Então isso não faz o menor sentido. A gente tem que pensar que durante todo o ano a equipe técnica do Ministério da Economia, do antigo Ministério da Fazenda, do Planejamento, todas essas pessoas técnicas, economistas, se reúnem para definir um orçamento com aquelas prioridades, claro, definidas pelas linhas gerais do governo de ocasião e colocam o dinheiro, né, onde acham mais necessário. Claro que a gente também tem que rever o Pacto Federativo para colocar mais dinheiro fora de Brasília, menos dinheiro na União e mais dinheiro nos municípios, só que a gente acaba tendo esse mecanismo que gera uma certa distorção, ou seja, o sujeito vai lá, inaugura algo, faz uma obra que gere maior, que ele fique que seja politicamente melhor para ele, ao invés de fazer aquilo que é mais urgente, aquilo que é a prioridade. E o recurso público ele é pouco e ele tem que ser usado com sabedoria. Eu também escrevi um texto sobre esse assunto para o meu blog no MBL News, que eu vou deixar o link aqui nesse vídeo. Beleza? Muito obrigado pela audiência de todos, um abraço e até o próximo vídeo.